É o inferno astral do governo Lula? A gente estava falando. Depois a gente vai falar de cada um dos assuntos, né? Especificamente. Mas o ministro Juscelino Filho das Comunicações, indiciado por corrupção pela Polícia Federal, a devolução de uma MP pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, numa cena constrangedora, né, com o líder do governo, Jacques Wagner, sentado ali ao lado dele, meio com a cabeça baixa, desanimado, né, a MP do PIS/COFINS. O que mais? Arroz. A gente falou ontem aqui, o leilão do arroz. Queimaram o arroz do Lula. Ou o Lula queimou o arroz. O né? dólar. O dólar hoje... Né? É o inferno astral? O que está acontecendo, Zambelli? Acho que é um pacote de coisas, assim, de coincidências, né? Assim, na verdade, Rafael, acho que o mais simbólico dessa crise... Só chegar um pouquinho mais perto do microfone para a gente captar essa bela voz. Na verdade, tem um pacote de notícias negativas no mesmo dia, né? Que a gente pode atribuir a coincidência ou também o inferno astral, como você mencionou. Mas entre essas notícias aí, acho que a mais simbólica da crise política em Brasília é uma devolução de uma medida provisória pela presidência do Senado. Isso aconteceu, é a 6ª vez desde a redemocratização. E é um sinal, acho que mais do que um sinal amarelo para a governabilidade, né? E isso vindo do Rodrigo Pacheco, como você disse, que é uma pessoa, é um político simpático ao governo, próximo do presidente. Não é um bolsonarista? Não é bolsonarista, pelo contrário, busca o apoio do governo até para concorrer ao governo de Minas, ao lado do líder do governo no Congresso, né? Então nós estamos falando de uma situação ali... Ficou uma imagem ruim, né? Uma imagem de derrota, né? Resignada, o presidente né? Rodrigo, o presidente Rodrigo Pacheco ia falando, às vezes o senador Jacques Wagner, ele não fazia sinal de positivo no sentido de concordar, mas é uma aceitação, né? Parecia que ele aceitava aquela situação. Olha, no próprio discurso anterior à decisão do senador, o Jacques Wagner meio que levantou a bola para o Rodrigo Pacheco cortar, né? Cortar contra o governo que ele defende. Então, acho que essa fotografia é uma fotografia muito negativa para o governo. O resto, que é importante, que você falou, acho que está um pouco contratado. O caso do Juscelino, do ministro Juscelino, é um caso que vem sendo explorado, investigado desde o dia 1 do governo, desde a nomeação dele. Não tinha nem tomado posse, já tinha gente denunciando o ministro Juscelino. O caso da economia, enfim, os discursos de Lula, assim, defendendo o gasto público, né, no momento em que o ministro da Fazenda não consegue arrecadar para fazer o ajuste fiscal, e aí isso estressa o mercado, enfim, tem outros fatores externos também que ajudam a impulsionar a cotação do dólar, mas o discurso do Lula hoje foi muito importante. Isso a gente já sabia, né? Na campanha eleitoral, acho que tem uma coisa a gente precisa lembrar sempre, né? Na campanha eleitoral, o Lula prometeu gastar mais. E foi uma campanha de gasto. O Haddad veio como ministro para tentar construir um discurso de o gasto público será feito sob alguns parâmetros de rigor fiscal. Aí aprovou o arcabouço fiscal, acabou o mercado no primeiro ano. Agora veio o choque de realidade, né? Desgastou muito a figura do ministro Haddad, que tinha terminado o ano passado como um super-ministro, né? Inclusive na relação dele com o Congresso muito bem posicionado. Melhor interlocutor do governo com o Congresso. Aprovado pelo Congresso, aprovado pela Faria Lima, pelo mercado. Então, esses últimos 5 meses aí, e aliás, eu acho que ele previu isso, o ministro já desde o começo do ano já vem dizendo que esse ano é um ano de agenda mais negativa para ele, mas politicamente ele está muito isolado nesse momento. Eu acho que esse é o principal foco de crise hoje em Brasília, esse desarranjo na articulação com o Congresso e como isso impacta a agenda econômica. O ministro Haddad sair enfraquecido desse embate é uma sinalização muito ruim para os próximos 2 anos, para o próximo biênio do governo Lula, que é o momento em que ele vai buscar a reeleição. E aí sim você pode ter um estresse nos mercados, os fundamentos econômicos podem ficar mais estressados, né, usando uma expressão que o mercado gosta, e aí pode sobrar para o cidadão, né? Porque quando a discussão sobre cotação de dólar, sobre mercado de capitais, parece muito distante da vida das pessoas. Mas uma hora baixa. Mas isso é preço. No final das contas, vai impactar no preço, a inflação e tal. Então, eu acho que é isso que é o sinal amarelo de fato está aí. Esses outros temas de, enfim, Juscelino, corrupção... Mas é que tudo ao mesmo tempo fica ruim, né? O problema é o... Quando tem aquela são episódios perfeita, né, exatamente. Tudo, são episódios pontuais, você lida com um, lida com o outro. Agora, tudo ao mesmo tempo agora, complexo, né, Aldrin? Pô, é um desgaste imenso, né? É curioso que umas semanas atrás, quando a gente comentou aqui aquela sequência de 3 derrotas ali,
foram mais que 3, ali em votações no Congresso, jornalistas, analistas e os políticos também disseram, não, tudo bem, o governo federal perdeu nas pautas de costume, mas a pauta econômica está garantida. Tentaram passar esse pano, né? E o que a gente está vendo foi saidinha, hoje, né? Derrubada do veto da saidinha, não foi aquele momento ali. Né? A não criminalização das fake news. E foi dito isso, que nas pautas de costumes, tudo bem, a gente perde, o governo perde porque o Congresso está mais conservador, mas pelo menos nas pautas econômicas a gente vai avançar. E aí o que a gente está vendo hoje é exatamente o contrário disso, né? E é muito preocupante. Talvez o que mais me chamou a atenção foi o ministro Haddad falar que não tem plano B. É assustador, né? O que significa isso? Que a gente vai parar? Travou então, tudo? Vamos então começar a fatiar os assuntos aqui por esse que é o mais candente, que é aquele que gera mais calor nesse momento aqui. O governo editou uma medida provisória entra em vigor imediatamente a partir do momento em que ela é editada. O Congresso Nacional tem um período para discuti-la, se não discutir, ela perde a validade e, enquanto o Congresso Nacional discute, vê o que faz com aquele determinado tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma medida provisória para compensar o dinheiro que deixou de arrecadar com a desoneração da folha de pagamento, que já foi dos 17 setores da economia que mais empregam e das prefeituras. Aliás, debaixo de ameaça, né? Vão demitir 2 milhões de pessoas, e o país vai acabar, o país vai desmanchar, etc. e tal. O Congresso manteve a desoneração da folha de pagamento, o presidente vetou, voltou para o Congresso derrubou o veto do presidente. Até aí, tudo no jogo, não é isso? Aí o que faz o governo? Judicializa a discussão. Manda para o Supremo Tribunal Federal. Pegou muito mal, muito mal. Aí houve um acordo, a desoneração está mantida. Mas o governo está sem arrecadação, certo? Aí o que faz o ministro da Fazenda? Preciso tapar esse... É como o nosso orçamento diário. Preciso tapar esse buraco. Abrir um buraco no orçamento, eu não tenho como tapar. Ele edita essa medida provisória, alterando... É uma medida complexa, né, Fábio? Alteração, modelo de cobrança de impostos, quem paga imposto por lucro presumido, supõe um determinado pagamento de impostos. Segundo o ministro da Fazenda, em alguns casos... e depois obter um crédito tributário por isso. Segundo o ministro da Fazenda, em casos identificados pela Receita Federal, tinha contribuinte que estimava um determinado lucro, obtinha crédito por isso, daí não pagava o imposto. É bem mais complexo do que isso, mas eu estou tentando resumir aqui de uma maneira inteligível, né? E o Congresso devolveu, foi isso que o Fábio se referiu aqui agora, o que é muito grave. Porque o Congresso disse o seguinte, eu não quero nem tomar conhecimento disso aqui, isso aqui é inconstitucional. Foi o que argumentou ontem o presidente Rodrigo Pacheco. E ficou muito ruim para o governo, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico também, não é, Fábio? O governo é sempre muito cobrado, tem uma discussão enorme que acontece no dia a dia, não é de agora, mas já de algum tempo também, não é, Aldrin? Que é o seguinte, o governo só quer arrecadar. E isso pegou, né? Pegou. Se é justo ou não, são outros 500. Mas pegou. Mas, Rafael, a pecha no ministro Haddad de que ele é o taxade, o que quer taxar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que não é que pegou, é porque o governo endereçou um arcabouço fiscal para o Congresso, que foi aprovado, que não prevê corte de gasto. Não, mas digo, pegou na população, né? Sim, população... Se não prevê corte de gasto, o ajuste será feito pela arrecadação. Então, acho que não é que pegou, o governo propôs. Então, mas aí tem uma outra discussão boa, que é a seguinte, não propôs corte de gasto. Que corte de gasto? O governo quis acabar com a desoneração da folha de pagamento. A forma... Mas é o gasto tributário, né? É uma discussão que a gente vai... Assim, o Haddad está dizendo assim, eu estou cortando o gasto tributário, eu estou enfrentando subsídio e cortando benefícios para setores específicos. Ou recuperando o que deixa de entrar e deveria entrar, né? No cofre. Sim. Assim, o que eu estou trazendo? Assim, a agenda do presidente Lula, desde a campanha eleitoral, era de estimular o gasto público, porque essa é uma visão do PT, da esquerda, do Lula. Lula acha que crescimento se induz... O Estado faz crescer. O crescimento econômico virá com que ele não chama de gasto, com investimento público.
Tanto é que ele disse, por exemplo, que aumento de salário não é gasto, é investimento. E aí ele fez aquela indexação do mínimo, que é gasto permanente. Né? Do ponto de vista orçamentário, é gasto permanente, contratado. Então ele faz uma expansão de gasto, e ele, para dizer que ele vai fazer superávit todo ano, que é uma coisa que ele sempre se vangloriava das gestões anteriores, se você for olhar bem, tem vários motivos, mas nunca foi por corte de gasto, né, que ele fez superávit. De novo, não é surpresa, porque não foi feito na campanha eleitoral nenhum compromisso para cortar gasto. O governo assumiu e apresentou um projeto, uma regra fiscal que faz superávit ou reduz o déficit com mais receita, e aí está, eu acho que o problema, né? Que o Congresso aprovou, deu uma espécie de um cheque em branco, sem questionar naquele momento de onde viria esse aumento da arrecadação, quais são os nossos projetos, quais são as iniciativas que vão passar pelo Congresso em algum momento para fazer esse resultado fiscal. E aí, naquele momento era interessante, inclusive para o governo aprovar rapidamente o marco fiscal, teve um processo ali para acelerar a votação, porque era uma espécie de cartão de visitas ali para o mercado financeiro, de que não vai ter quebradeira e tal, que não vai ter, né, um processo de esgarçamento das contas públicas. E aí, de novo, o Congresso deu aquele cheque em branco, confiando que fosse uma agenda pactuada, essa agenda de aumento de receita. Isso fluiu bem até o final do ano, como você mencionou, quando o governo resolveu enfrentar uma decisão do Congresso que era em favor da prorrogação da desoneração da folha para setores importantes da economia. Quando o governo, lá em dezembro, vocês vão lembrar, foi na última semana do ano, o Haddad foi lá, fez uma coletiva até surpreendente naquele momento, disse assim, olha, vamos enfrentar a decisão do Congresso e vamos vetar, e se assim o Congresso quiser derrubar, vamos judicializar o veto. Então ele comprou a briga. Naquele momento, eu até escrevi sobre isso, né? O Haddad o Haddad que passou o primeiro ano construindo uma relação com o Congresso, resolveu dizer assim, contrariar a agenda do Parlamento. O Parlamento hoje é muito forte porque o Parlamento tem uma independência de execução orçamentária nunca antes vista nesse país. Quando o Haddad faz essa opção, ele já está ajudando assim, a história do plano B, não ter plano B, é que essa MP já era o plano B. Sim. O plano A era desonerar, era acabar com a desoneração, desculpe. Era buscar recursos com essa fonte. Como essa fonte, você bem descreveu o imbróglio todo, e o desfecho foi manter a desoneração, ele teve que tirar da cartola, entre aspas, uma solução de curto prazo para dizer, pelo menos para o mercado, para quem está olhando ali as planilhas da execução orçamentária, que não tem a fonte aqui, vamos encontrar uma outra fonte para manter a previsão de déficit zero, que está além no marco fiscal. De novo, eu não estou discutindo aqui o mérito das decisões do Haddad. Eu acho que ele assumiu o Ministério da Fazenda claramente com esse discurso. Nós vamos combater privilégios, vamos combater distorções, vamos combater fraudes. Tem gente que está recebendo subsídios sem justificativa ou de forma ilegal. Então, ele usava... É isso que ele está tentando? Ele usava essa expressão até... vamos fazer um compliance nas contas públicas. O PIS e o COFINS, as grandes empresas são as maiores pagadoras de PIS e COFINS. Não é natural a gente imaginar que elas, através dos lobbies poderosíssimos que a gente sabe que sempre existiram, iriam se posicionar contrárias a esse... Eu acho que tem várias nuances nessa MP. Acho que a principal nuance é o seguinte, você pode até enfrentar esse tema, eu acho que é dever do governo enfrentar os temas. Se tem um indicativo de fraude, o governo tem que enfrentar. Se tem um indicativo de subsídio ilegal ou de algum privilégio que contraria as normas fiscais, tem que ser enfrentado, até obrigação do governo enfrentar. O problema é a forma que foi endereçado o tema. Assim, primeiro, numa medida provisória, que não observa os princípios da anualidade, da anterioridade, que foram mencionados pelo Rodrigo Pacheco ontem ao devolver a medida provisória, e sem apresentar para o Congresso, que hoje tem uma influência, assim, o Congresso hoje decide a pauta econômica, o Executivo ele propõe, mas quem decide é o Congresso. Eu acho que o governo não tem maioria, isso é importante salientar. Assim, é a primeira gestão federal, depois do advento das emendas impositivas de 2015, que foi gestão Eduardo Cunha, que, só para recapitular, lembrar as pessoas, né? Desde 2015, o governo é obrigado a executar uma parte expressiva das emendas parlamentares. Então, o deputado, o senador, votando ou não a favor do governo, ele tem um montante de recursos ali assegurado para fazer política. Então, você tirou das mãos do executivo um instrumento de fazer maioria. Isso 2015 para cá.
É o primeiro momento, depois do impeachment de Dilma, que tem um presidente que não tem uma maioria robusta no Congresso. Então, isso cobra o seu preço. Então, o ministro da Fazenda precisa, sim, negociar com os líderes do Congresso qualquer medida provisória antes de enviar. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.